Pensa só, uma terra sem lei, onde a descoberta de uma fortuna em ouro não traz prosperidade, mas sim uma guerra brutal. Hoje, a gente vai mergulhar nessa guerra para entender a natureza do poder, da estratégia e do nascimento de um Estado. E essa pergunta não é só teoria, não. Foi a realidade que deu origem a um dos estados mais importantes do Brasil, Minas Gerais. Pois é, isso aqui não é só uma aula de história, é um estudo de caso real, de como a ordem pode ser forjada a partir do caos, e de como o ouro e o sangue, de alguma forma, podem parir a razão. Vamos entender isso juntos. Para a gente conseguir entender esse caos todo, nossa primeira lente vai ser a de Thomas Hobbes. Foi ele que imaginou um estado de natureza, um mundo sem governo, como uma verdadeira guerra de todos contra todos. E olha só, lá no comecinho do século XVIII, as minas de ouro do Brasil eram exatamente esse cenário. Não tinha autoridade nenhuma. Só existiam dois grupos: os paulistas, que tinham descoberto o ouro e se achavam os donos do lugar, e os forasteiros, que chegavam de todo lado atrás de riqueza e que eram chamados de um jeito meio pejorativo de emboabas. Era uma briga de faca, literalmente, pela sobrevivência. O que o Hobbes dizia é o seguinte: para escapar desse medo constante, desse caos, as pessoas fazem uma troca. Elas abrem mão daquela liberdade absoluta em troca da segurança e da ordem que só um governo forte, que ele chamava de Leviatã, poderia oferecer. E essa ideia de que um acordo sem uma força para garantir que ele seja cumprido não vale nada? Bom, ela foi provada do jeito mais brutal possível num evento que ficou conhecido como o Capão da Traição. E foi exatamente o que aconteceu. Os paulistas cercados, em menor número, se renderam depois de receberem a promessa de que seriam poupados. Só que, num estado de natureza, quem é que garante uma promessa? Ninguém. Assim que eles baixaram as armas, foram todos massacrados. A traição ali não foi só crueldade, foi uma estratégia de sobrevivência. Para Hobbes, o veredito é claro. O horror de um evento como esse é justamente o que cria demanda por um poder maior, por um Estado que coloque ordem na casa. O caos fez todo mundo querer um rei. Mas será que só a força bruta era o suficiente para vencer? A questão é, como os emboabas, os forasteiros, conseguiram vencer? Para entender isso, a gente precisa chamar outro mestre, o estrategista Sun Tzu. A vitória dos emboabas não foi sorte, gente, foi estratégia pura. Eles conseguiram unificar suas tropas, que eram bem diversas, depois controlaram as rotas de abastecimento de comida, deixando os paulistas com fome, e, claro, usaram o engano, a falsa promessa de paz, como a arma final para desarmar o inimigo. Eles lutaram a guerra mais inteligente. É como dizia Sun Tzu: conheça o inimigo e conheça a si mesmo. Em 100 batalhas você nunca correrá perigo. A arrogância dos paulistas foi a sua ruína. Eles se conheciam, mas subestimaram completamente a organização e a inteligência do inimigo. Na visão de Sun Tzu, o massacre não é uma questão de moral. É uma tática de guerra. Brutal, sim, mas extremamente eficaz. Os paulistas cometeram o erro fatal de confiar na palavra do inimigo num lugar onde a única lei era a da sobrevivência. Ok, então os emboabas ganharam a guerra. Mas, será que eles ganharam o poder de verdade? É aí que a conversa fica mais complexa. E a gente precisa chamar nosso terceiro pensador, Karl von Clausewitz. Sabe, o Clausewitz sempre ensinou que a guerra nunca é o objetivo final. Ela é só uma ferramenta, um meio para se atingir um objetivo político. E o verdadeiro vencedor, quem levou o grande prêmio, foi um jogador que nem sequer sujou as botas de lama no campo de batalha, a coroa portuguesa. Portugal foi muito esperto. Deixou as facções locais se enfraquecerem, se exaurirem na luta e usou todo aquele caos como a justificativa perfeita para intervir e impor o seu próprio governo. Para Portugal, a guerra foi só mais uma engrenagem na máquina do Estado. Todo aquele sangue derramado serviu, no fim das contas, para lubrificar a criação de uma nova e muito lucrativa administração colonial, que veio com burocracia, leis e, o mais importante de tudo, impostos sobre o ouro. Certo, a gente já viu por que a guerra começou, como ela foi vencida e quem levou a melhor no final. Mas e a pergunta que não quer calar? Isso foi certo? Para essa discussão, a gente tem que chamar Immanuel Kant. A ideia central de Kant é o que ele chama de imperativo categórico. Basicamente, ele diz o seguinte: só faça aquilo que você gostaria que virasse uma regra universal, válida para todo mundo, em qualquer lugar, o tempo todo.
Vamos pensar juntos? Quebrar uma promessa pode se tornar uma lei universal? Não, né? Se todo mundo saísse quebrando promessas, o próprio conceito de promessa perderia o sentido, deixaria de existir. A traição dos emboabas, portanto, não passa nesse teste moral básico. Para Kant, o resultado não justifica os meios. Um Estado que nasce de uma traição, de um ato que não pode ser uma regra para todos, é um Estado ilegítimo na sua raiz. A paz que foi conquistada ali foi o que ele chamaria de paz de cemitério, uma ordem construída sobre a violação da razão e da dignidade humana. E aí, a gente chega num ponto muito interessante. 4 filósofos, 4 maneiras completamente diferentes de enxergar o mesmo evento histórico. Resumindo a nossa análise, Hobbes nos mostrou o porquê da ordem, Sun Tzu, o como da vitória. Clausewitz revelou quem realmente ficou com o poder. E Kant, Kant nos forçou a encarar o custo moral de tudo isso. E isso nos deixa com um baita dilema, uma pergunta que ecoa até hoje. Para construir uma sociedade estável a partir do caos, é preciso sacrificar a moralidade em nome da ordem? Não tem resposta fácil para isso. E qual a sua opinião? Deixe a sua perspectiva aqui nos comentários. Se essa análise te fez pensar, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam entrar nessa discussão.